Graça e paz, amados irmãos, amantes, leitores da Palavra de Deus, pessoas que ouvem a Palavra do Senhor, porque aquele que é de Deus ouve a Palavra de Deus, amém? E eu creio que nós somos de Deus, nós queremos não somente ouvir, mas praticar esta palavra, né? Esta palavra que nos leva à salvação, nos melhora os caminhos, que nos liberta, que nos cura e nos leva para o céu. Vamos então retomarmos aqui a nossa leitura do livro de Revelações, Apocalipse. Hoje lendo capítulo 4, 5, 6 e o 7. Este livro que foi escrito em 95 depois de Cristo, pelo apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos. É o último livro do Novo Testamento, onde relata visões do apóstolo João sobre o fim dos tempos, descreve a luta final entre o bem e o mal, o julgamento divino, a queda de Babilônia, símbolo do mal, o retorno triunfante de Cristo, e inclui a carta às 7 igrejas da Ásia Menor, que nós lemos ontem, Selos, trombetas e taças de julgamento, onde o livro vai culminar com a derrota de Satanás, a criação de um novo céu e nova terra e a eternidade com Deus, amém? Então tudo isso nós veremos no livro de Revelações ou de Apocalipse, onde nós lemos sobre a carta às 7 igrejas, onde somente 2 igrejas dessas 7 igrejas não foram criticadas pelo Senhor, Somente Esmirna e Filadélfia não receberam críticas, e somente uma igreja não teve nenhum elogio, que foi Laodiceia. Então, nós vamos ler aqui hoje capítulo 4, nós vamos ver aqui nesses capítulos, a visão do trono celestial e a abertura dos selos. A visão do trono da majestade divina, os 24 anciãos e os 4 animais. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e
ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5, o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abri-lo. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. O inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra e os grandes, e os ricos e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Asser, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Isacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. Visão dos mártires na glória. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Um dos anciãos me falou, dizendo: eis que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre ele, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Louvado seja Deus. Finalizamos então aqui a nossa leitura dos 4 capítulos, né, de Apocalipse, capítulo 4, 5, 6 e 7, né, contendo todas essas visões tidas aí pelo apóstolo João, né, a abertura dos selos, que somente o Cordeiro foi digno de abrir e desatar os selos e de pegar no livro. Vemos também aí sobre, né, os cavalos, né, os seus
os 4 cavaleiros que saíram a derramar a ira de Deus. E nós vamos agora aqui finalizar a nossa leitura com uma oração, amém? Continue firme, continue aí com desejo de entender mais da obra do Senhor que Ele está realizando e fazendo na terra, um plano divino através dos séculos de salvação, para que ninguém se perca, né? Mas para que todos alcancem o arrependimento e a salvação. É necessário arrependimento das nossas más condutas, das nossas más obras, para que nós possamos ter frutos dignos de arrependimento, né? Toda árvore estéril, que não produz nada, que não gera fruto, Deus vai cortar, e cortando vai secar, e secando só serve para ser lançada no fogo. Nós não queremos ser estéreis diante do Senhor, nós queremos sim frutificar em boas obras, em atitudes, em realmente obedecer a Ele em todos os seus caminhos, né? Porque melhor do que sacrificar é obedecer, sermos obedientes aos nossos líderes, sermos obedientes à nossa liderança, aqueles que são colocados por Deus para nos guiar, para nos direcionar e para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e no temor do Senhor. E crescendo, nós sermos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Tudo que nós fizermos, prosperaremos, né? Aqueles que são plantados junto a ribeiros de água, como árvores, né? Que estão ali, né? Se alimentando daquela seiva, são árvores abençoadas, frutíferas, e assim seremos nós, né? Tudo que nós fizermos, prosperaremos, né? Será abençoado, vai dar certo, Deus vai estar no negócio e o inimigo não terá nenhuma brecha. Amém, amados? Vamos orar e agradecer ao Senhor e assim finalizarmos a nossa leitura de hoje. Pai, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, meu Deus, o Deus que é todo-poderoso, Criador, como já foi lido aqui na leitura, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, Senhor, o Deus que merece toda a honra, toda a glória, louvor e adoração, meu Pai. Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Moisés, de Moshuá, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares, Senhor, e detém todo o poder nas Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta hora nós elevamos os nossos pensamentos diante do Senhor, porque Tu és Espírito, Senhor. E aqueles, ó Pai, que Te adoram, Te adorarão e Te adoram em espírito e em verdade, meu Deus. Ó Deus querido, Deus amado, vem com as Tuas potentes mãos, Senhor. Nos sustentar, sustenta a mim, sustenta o Teu servo, a Tua serva, sustenta aqueles que estão tateando a Te buscar como a tesouros escondidos, Senhor. Aqueles que estão desejosos, meu Deus, de conhecerem mais de Ti, da Tua palavra, Pai, de se exporem a Ti e a Tua palavra, Senhor, para que haja cura, libertação, transformação, para que eles possam chegar, meu Deus querido, Deus amado, à estatura de um varão, de uma varoa perfeita, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa completar a Tua obra até que Cristo venha, Senhor, porque o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, meu Pai, até que o Senhor venha, até que Cristo venha, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, guarda ele, guarda ela de todo mal, de toda malignidade, de todo o poder das trevas, Senhor.
e aquilo que não provém do Senhor, mas provém do inimigo, do adversário, seja colocado por terra em nome de Jesus, meu Pai. Todo pensamento contrário, todo pensamento maligno, Senhor, todo desejo que não provém do Senhor, seja repreendido e colocado por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus. Coloca por terra todo mal, coloca por terra toda malignidade, meu Pai. E que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha se manifestar sobre a minha vida, sobre a vida dele, sobre a vida dela, sobre todos aqueles, Senhor, a qual o Senhor tem um propósito, uma finalidade de cura, de libertação, a qual o Senhor conhece o coração, o deitar, o levantar, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor, esteja guardando a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe, que Jesus continue te dando vitória, que o Senhor continue operando em você a sua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, que nós continuemos com o nosso nome escrito no livro da vida. Se você ainda não fez esta confissão de fé diante do Senhor, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor, faça. Confesse Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Se você está apartado dos caminhos de Deus, você se desviou, deste caminho, está novamente precisando renovar os seus votos de alianças com o Senhor, faça, visto que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, Então, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. É por isso que nós temos que confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele possa ter legalidade, poder para operar em nós a sua obra, fazer de você uma nova criatura e você receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Então, que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.